Sejam bem-vindos ao Gente de Expressão. Hoje, eu e o Miura vamos abrilhantar, trazer assim coisas lindas, maravilhosas, vamos fazer com que a nossa tela tenha brilho, porque nós vamos falar com um grande joalheiro aqui da cidade de Curitiba, do estado do Paraná, e que tem uma vivência muito grande nesta área. E quem? Talvez você, querida mãe, querida irmã, querida sobrinha, queridas mulheres. Vocês sabem o quanto que é importante ter um brinco bonito, uma joia, algo que chame atenção. O Miura, ele sempre faz questão aqui de trazer na sua mão um grande anel que demonstra no matrimônio a bem-querência que ele tem com a esposa. Miura, parabéns, eu sempre vejo que você é uma pessoa assim que tem um bom gosto, mas com certeza o teu anel aí foi a tua mulher que escolheu, né? Olha, Maurício, pior que não, viu? Olha Isso aí. fui eu que criei. E, Maurício, só completando o que você está falando que vai brilhantar aqui nosso programa de hoje, eu vou dizer uma palavra a mais. A gente está trazendo uma joia do Paraná para dentro do nosso programa, viu? Com Isso é certeza. uma joia. E eu tenho certeza que vocês aí de casa já passaram na loja dele ou já ouviram falar sobre esse homem, viu? Camilo Joalheiros, Camilo Turmina, ele que é empresário já há mais de 30 anos aqui na nossa cidade, que traz assim novidades, curiosidades. Foi presidente da nossa querida Associação Comercial do Estado do Paraná, bem na época da pandemia. São diversas curiosidades que eu e o Miura vamos tentar tirar desse nosso grande amigo. Tudo bem, Camilo? Tudo bem, uma alegria estar com vocês e poder externar um pouco do meu trabalho, do meu conhecimento e de empreendedorismo e de como virar um joalheiro, que não foi nada fácil. Realmente, 30, você está brincando, eu estou quase chegando em 50 anos de atividade. Então, é uma vida toda e realmente me tornei uma referência porque quando eu comecei, os antigos já se foram. Estão lá no Oriente Eterno. Hoje eu sou o velhinho que cuida das joias da cidade. É uma alegria enorme, realmente, cuidar de designer, realizar desejos, produzir as joias que as pessoas querem e que encomendam, e nós nos propomos a isso. Então, é um trabalho bem bacana. 50 anos fazendo a diferença. E, Maurício, só para você entender o que esse homem faz, ele vende sonhos. Ele entrega sonhos. Não vende, ele entrega sonhos. Porque quem é que compra uma joia? Ou é para dar de presente, ou é para fazer uma comemoração, ou é para fazer algo, cara, que é sempre alegria. Então esse homem só vive na alegria. Ele vende alegria, ele entrega brilho para todo mundo. Parabéns, 50 anos fazendo isso, hein? Muito obrigado. Comecei lá em 75, realmente estou chegando em 50 e é evidente, nós estamos próximos dos melhores momentos das pessoas. É a aliança do noivado, é a formatura do filho, que vai um anelzinho de grau, nasceu o neném, pô, vai o brinquinho para a menina. Então, digo, os bons momentos das pessoas, tem uma joia por perto. Felizmente, nós já atendemos boa parte da nossa sociedade com o nosso serviço. Hoje, eu digo, já não é o Camilo, mas é uma grande equipe, somos 20 pessoas trabalhando, mas mais 4 são as mulheres da família Turmina, que é a Maria e as 3 filhas que muito contribuem, trabalham, divulgam, são criativas, mas é isso. Nós procuramos realizar e fazer, transformar a ideia e o conceito e o pedido de alguém em realidade. Então, tu tem uma ideia da sua aliança, nós procuramos fazer uma à sua memória, a sua imagem. Eu quero assim, mais ou menos. E de um rabisco nós vamos lá e começamos a fazer a joia. É um desafio bem interessante. Eu me vejo assim, talvez na idade da Grécia, talvez na época dos faraós, e a gente sempre vê, não só as mulheres como os homens, muito vaidosos nessa questão, né? E continua, Camilo, como é que está hoje o desejo, né, da sociedade de querer cada vez mais marcar esses momentos, como você falou? Primeiro, são as necessidades. Precisa de obrigação, né? Tipo, como é que eu vou pedir alguém em casamento ou namoro? Dá um anel, uma aliança. Tipo, isso é quase que
É Desculpa natural. falar, mas eu adorei a frase dele. Presente de obrigação. Vai casar, ele é obrigado a fazer. A melhor frase que eu escutei É, hoje. Não tem como fugir da raia. Tem que dar um presente. E, de preferência, uma joia. Porque ela é eterna, ela dura. sim, Não se desfaz com o tempo, né? O ouro é uma das propriedades das matérias que não são, de hipótese alguma, modificados. O ouro, sempre, se você limpar ele, voltou a ser zero. Então, realmente, presentear com joias é brilhante, é bacana, porque é durável para sempre, materializa aquele envolvimento. Então, as joias vêm desta forma. Você falou de Grécia. Na antiguidade, usavam amuletos, usavam qualquer objeto para se proteger, era para se proteger, para cura, para ter uma vida melhor. Usava-se joias com outro intuito. Hoje, claro, tem as joias que advêm de crença, de uma religiosidade, uma corrente com um crucifixo. Você tem uma devoção também de religiosidade. Mas o trivial, o dia a dia, são os momentos, os eventos das pessoas. e a gente sempre fala, né, joias de família, né, Camilo? Quantas pessoas têm, né, que a avó usou, que a mãe está usando e que os filhos vão usar? E isso tem também, ao Brasil, um destaque. Você falou em design, você se lida direto com os designers, você sabe como que a pessoa, de repente, tem um desejo de ter uma joia diferente. Como é que funciona esse mundo qual que é o nome deles? São ourives, né? Ourives. Como é que funciona Artesãos. isso? Artesãos. A joia, mais ou menos, eu acho que está ligada à mídia, ao marketing. Alguém vende. Sempre tem um momento especial. Vamos pensar duas joias que fizeram extremo sucesso. A Xuxa, uma época usava um anel quadradinho. Todo mundo queria o anel da Xuxa. Teve os brincos de signo, e anel de signo, pingente de signo. Foi uma onda de signo. Todo mundo queria fazer uma joia de signo. Teve da Madonna. Então A princesa vai casar, recebe do príncipe um anel. O anel da princesa, né? Aquela pedrona azul do filme. Então, digo, aquilo que é moda, o que o mundo está transpirando de joias, vira desejo para determinadas pessoas. Junta o que tem lá de ouro, o que não está mais usando, e transforma. Esse é o nosso maior trabalho hoje. Transformação. Uma joia que não está sendo mais usada. Aliás, o ouro está num valor elevado hoje. Eu acho que eu vi 400 quase reais, né? Tá 380, quase 400 né? reais. Bem, já que eu falei Grama. quase 50 anos, eu devo confirmar aqui que, do meu começo lá de 49 anos atrás, para não dizer que estou lá nos 50, o ouro custava $208 a onça. Passou dos $2.000. Subiu 10 vezes, em dólar. Então, eu digo, Em 50 anos. em 50 anos. Então, o ouro evoluiu muito, evoluiu 10 vezes em dólar. Quer dizer, está extremamente atualizado o preço, corrigido. Então, está se tornando uma raridade. Então, tem que valorizar qualquer joia que esteja guardadinha lá na gaveta. Vai, traz para o joalheiro e, se for o nosso caso, nós ajudamos a transformar numa ideia, num sonho, numa encomenda. Eu quero uma joia diferente. Nós fazemos. Camilo, você fala, né? Você fala 50 anos, trabalhando quase 50 anos, e todo mundo, e eu digo todo mundo me colocando nisso, conhece você, o seu nome, né? Não você, mas conhece o seu nome com joias. Mas qual a sua origem? Da onde? Porque hoje você fala que você já trouxe a tua família para trabalhar contigo, mas e qual a sua origem? Porque eu defendo muito que o empreendedor é aquele que começa ou tem um pensamento, um sonho e consegue concretizar, né? Ele não tem preguiça de trabalhar, né? Mas e a sua origem? Você já sempre pensou trabalhar com ouro? Ou você trabalhou em alguma outra coisa? Você veio de um outro município para Curitiba? Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o nosso pessoal. Tipo assim, eu sou VIP, né? Vindo do interior do Paraná.
Pô, eu gostei dessa, viu? Eu vou falar essa. Essa eu vou ter que... Então, eu vim para estudar em Curitiba. Poxa, e chego em Curitiba, o único classificado que eu encontrei na Gazeta do Povo, mais que o salário mínimo, porque eu tinha 18 anos, era vendedor de joias. Falei, meu Deus, o que é isso? Fui lá, pô, salário e comissões. Falei, é o que eu preciso, senão eu não consigo ficar em Curitiba para estudar. Foi assim que eu virei joalheiro. Foi teu primeiro emprego? Foi. 7 anos passei por um joalheiro, que é o Boico, querida joalheria, que está aí próximo do meu estabelecimento hoje. Trabalhei 7 anos, aprendi muito, todos os detalhes, os ricos detalhes de como funciona uma joalheria, o que é a joia em si, porque eu não entendia nada, né? Eu virei um vendedor e, com isso, fiz também meu curso de economia, me formei, me preparei, fiz mais um curso de marketing. Falei, bem, agora é a hora de eu estar no mercado e vou ter que trabalhar em alguma coisa para mim. Foi muito difícil empreender e fazer uma joalheria. Você tem que ter estoques, mas valeram os 7 anos de aprendizado. Eu aprendi tudo o que eu sei e mais. Fornecedores tradicionais também me conheciam, sabiam que podiam confiar. O começo, assim, tu começa com a família, foram meus irmãos que me ajudaram a começar a empreender, que não precisa pagar salário na carteira, afinal de contas, estamos juntos no barco. Mas o fundamental, credibilidade. Os fornecedores que já me conheciam, que eram do Boico, se tornaram meus fornecedores também. E me deram crédito. E posso dizer que foram muitos anos pisando barro, né? Porque não foi fácil, foi o começo, o início. Tivemos muita dificuldade financeira, mas com bom propósito, gastando menos do que se ganha, vai poupando, vai formando uma poupança até poder dizer, olha, eu posso me estabelecer também num shopping agora, porque eu comecei ali na Rua 15, estou ali próximo do Bondinho, no 3º andar de um prédio sem escada, quer dizer, comecei no menor aluguel Sem da elevador, cidade. com escada. Ah, com escada sem elevador. Sem elevador. As pessoas até esquecem que tem toda aquela escada para subir. Falam, pô, cadê o elevador? Só falo em elevador. Então, é sem escada mesmo, porque todo mundo desejaria um elevador. Sei. Mas ali que comecei, e daí realmente não tinha capital para começar num shopping, pagar uma luva, ter uma loja. Comecei pequenininho, muita venda externa, que a maioria vai lembrar que eu andava com uma maletinha vendendo em tudo que é lugar na cidade. Então, esse é um começo. Começo difícil, e eu ia dizer que qualquer um que for empreender, começar uma atividade, deve conhecer a fundo, com detalhes, a riqueza do que é o negócio, de alguém que vai ser teu futuro concorrente. Você tem que trabalhar analisando custos, dados, qual a receita, qual a possibilidade, porque as estatísticas mostram, né, que metade das ideias se perdem. As pessoas empreendem, mas quebram. Quebram em pouco tempo. Gastou a poupança, quebrou. Então tem que ter muita perseverança para empreender, mas é gratificante. Você Vale viu, a pena. Maurício? Que as pessoas... Olha só o que esse homem está trazendo para nós. Ele está falando que as pessoas quebram, mas ele já deu a resposta ao motivo do porquê. Porque provavelmente elas não fizeram a lição de casa. Não conheceram os seus concorrentes, não conheceram os seus fornecedores, não conheceram os seus possíveis clientes. A gente fala que qualquer empreendimento basta ter venda. Não é isso. Quer ver um exemplo? Americanas. Bilhões e bilhões de vendas, e olha aí ó, o buraco que ela se enfiou. Então não é a venda do segredo. Segredo sim, você tem que vender bem, mas você tem que comprar muito melhor. E além de comprar muito melhor, você tem que saber administrar isso que você... esses preceitos básicos, né? Que é a soma de todas as técnicas que você vai estar implementando ali para fazer isso. E principalmente, fazer com que você tenha uma cadeia saudável, né? Não gastar mais do que você está tendo de receita, saber lidar com o teu público, porque são públicos diferentes, e a persistência é uma linha que hoje
não é mais malinha, né? Agora é um malão, né? Que o homem carrega. Nós tivemos aí diversos problemas, né? E você assumiu até a presidência da Associação Comercial. Nos problemas anteriores até a tua presidência, eu poderia dizer assim que o empresário ele sofre, tem dificuldades. Você até, pelo que fiquei sabendo, teve o socorro até do teu pai, onde te deu um apoio. As pessoas hoje, às vezes, não têm o pai, não têm o irmão, e tem o banco. E tudo isso que a gente está conversando, Camilo, como que se vê assim ao jovem empreendedor, né? Porque você foi aquele que conduziu uma mão forte numa pandemia em que, infelizmente, a política estava dizendo, ó, vamos fechar o comércio. Mas você segurou, você teve assim esse lado como se fosse um anjo da guarda dos comerciantes, né? Conta um pouco para nós sobre toda essa experiência tua, né? Dizendo até mesmo da importância do pai ter te apoiado, de ver teus irmãos estarem juntos com, né, nessa empreitada e na presidência da associação comercial, assim, o que você sentiu e o que você vê hoje, assim, né, como esperança ainda aos novos e aos velhos empreendedores? Bem, vamos voltar para o lado econômico. Realmente, o meu começo foi muito difícil. Posso dizer que por muitos anos, décadas, não é anos, eu vivi de vale, tipo, vou tirar só o necessário para me manter. O resto fica na loja. Chegou um momento realmente que nós estávamos estrangulados com dívidas, porque vendia muito. Eu comecei com um capital muito pequeno, tinha um poder de venda maior do que eu tinha de capital. Aí realmente estava numa situação difícil. O pai vendeu a terrinha dele e falou: olha, fiquem com o meu dinheiro para vocês tocarem essa tua ideia, esse teu projeto. Porque incluí mais 3 irmãos, nós éramos em 4. O pai não teve dúvida. Fiquem com o dinheiro que eu tenho, a nossa terrinha está na mão de vocês. Eu vou confiar e vocês tratem de trabalhar. E o que acontece com o empresário hoje? Imagine na pandemia, tínhamos um grande ministro da economia que reduziu os juros, nós pagávamos 0,2% ao mês. Quer dizer, um ano daria 2,4% de juros ao ano. Eu lembro que eu não sabia nem quantos dias ia durar a pandemia, fiz uma reserva, use meus dados aqui, que eu não sei se eu vou precisar de 300 mil, 500 mil, porque eu não sei quanto tempo vou ficar fechado, tenho 20 pessoas para atender, alimentar, e a loja está fechada. E o juro era 0,2%. Passou um períodozinho aí, o juro está aí hoje em 2% ao mês. Se você for um cliente especial de banco, você não é mais. Se você for buscar uma financeira, é 3%. Então, o risco no mercado para quem empreende é muito grande. Eu diria que o ideal seria associe gente que tenha dinheiro. De preferência, fique com o poder de dissolução daquele negócio. Tipo, estamos bem, chegamos até aqui, ganhamos dinheiro. Cada um fica com uma parte, eu compro a tua parte, porque não tem uma sociedade. Aliás, a dificuldade é até em sucessão, né? Quando vê, se dissolve empresas por falta de entendimentos. Então, alguém tem que ser majoritário, ao ponto de dizer, bem, posso comprar a tua empresa, posso tomar decisões, vamos vender a empresa e eu te devolvo a tua parte. Tipo, tem que ter um momento da empresa atingir um nível e daí poder até renegociar, colocar no mercado, virar um negócio. Não pode ficar amarrado, feito um casamento que é para toda a vida. Com os prós e os contras, é para toda a vida, você tem que aguentar firme. Então, a empresa não deixa de ser uma sociedade, é um casamento. E os juros, o mercado, as nossas políticas econômicas no Brasil são muito cruéis. Do dia para a noite muda, eles procuram... Bem, o governo quer arrecadar mais, daí pressiona os juros, daí porque ele gastou mais. Nós temos uma insegurança muito grande no Brasil. Hoje o juro é um valor para você tomar dinheiro do banco, depois é outro, e vai piorando a tua situação financeira, o banco te cobra mais, ou te nega crédito, e você tem que ir já para um agiota, para uma empresa de terceira
importância e que vai te cobrar muito mais pela tua, porque você vai se fragilizando. Está endividado, para dizer, pô, eu não vou emprestar meu rico dinheiro por um jurinho de mercado, eu quero muito mais porque o risco aumentou. Então, gente, tem que começar pequeno, porque é lamentável, você falou das lojas americanas, mas nós estamos vendo aí a Casas Bahia pedindo uma recuperação judicial. Extrajudicial. Extrajudicial, quer dizer, está precisando fazer um acordo para pagar credores. Pagar bancos só, 2 bancos. São dois Só bancos. 2 bancos, 4 bilhões e pouquinho. É Né? uma fortuna. Não, e um comércio que chegou num auge, começou lá pequenininho. Sim. O Klein lá foi um grande empreendedor e hoje a empresa dele está dependendo de acordos judiciais para se manter com as portas abertas. E olha quantas vidas dependem disso. E Maurício, uma curiosidade que o Camilo está falando e repetidamente, eu tenho que trazer e traduzir isso para vocês aí. Sabe qual que é a diferença do empresário para o empreendedor? É uma diferença muito tênue. É que o empreendedor trabalha com o próprio bolso, com o próprio sonho. Ele quer concretizar aquele sonho e começa a trazer pessoas para sonhar junto com ele. Quando ele traz muita gente para sonhar junto, e às vezes são investidores, às vezes são colaboradores, quando ele consegue trazer muita gente, ele se torna um empresário. Que esse empresário vai fazer o quê? Administrar o sonho de todos que estão ali. E eu falo sonho, volto a repetir, investidor, fornecedor, funcionário, colaborador. Então, o empreendedor é pequenininho, mas ele é individual, ele pode ter funcionário, mas ele está convencendo os outros que aquele negócio dele terá sucesso. Convenceu, ele se torna empresário porque ele conseguiu angariar muito mais gente para aquele ideal de sonho. E essa é a grande diferença entre empreendedor e empresário. Mas, Camilo, o que você citou aí também, dessas grandes corporações, eu entendo que isso faz parte de um perigoso, uma perigosa, na verdade, virada de chave, que é a sucessão, que você estava citando também. O empreendedor, ele não mede esforços para manter a empresa em dia. O caixa consolidado. Não há necessidade de ampliar muito, se endividar. E as novas gerações, novas sucessões, às vezes resolvem crescer demais. E crescimento significa grande risco de quebrar. Então, você dá um voo muito alto. Às vezes é melhor ser um pequeno empresário, manter teu trabalho, manter teu serviço, a tua atividade, uma renda mais modesta, sem arriscar tanto. Então, quem sabe, nós estamos falando exatamente disso. As empresas vão crescendo, se tornando fortes e fracas ao mesmo tempo, porque crescem demais. E daí, quando vê ter uma dívida, um bolo de dívida, por quê? Ah, mas eu quebrei porque o mercado... Claro, nosso mercado, infelizmente, tem muita insegurança. Você não pode confiar no mercado. Então, é difícil. Eu prefiro ser um pequeno empresário, manter meu serviço, a tranquilidade de dizer, olha, posso dormir sossegado que as contas estão em dia, tenho receita, tenho um serviço, está todo mundo feliz, fechamos o mês e deu para pagar as contas e todo mundo está satisfeito. Foram bem despedidos, felizes e satisfeitos. E começa esse ciclo. Não vale a pena, às vezes, você ter rompantes. E é assim mesmo, a segunda geração já quer andar ter o barco chique da família, começar a andar de helicóptero para cima e para baixo. Para aí, vai de carrinho como o fundador fez. Seus sucessores sempre olharem para o fundador, não vão ter problemas de quebrar a empresa. Você lembra, o Camilo falando me lembra aquele jargão popular, bem conhecido, mas bem simples. O olho do dono é que engorda o boi, né? Ou seja, com o olhar do dono que faz a empresa crescer. Mas eu vou ter que discordar um momento de você, Camilo. Eu sou empresário também e a coisa que eu mais gosto é crescer. Mas não é herança não, então meu olho tá lá, ó, eu tô de olho em tudo que tá acontecendo.
mas eu adoro estar crescendo. Eu amo poder crescer, eu amo poder estar adquirindo empresas, porque, ao contrário que as pessoas pensam, eu não compro empresa só para dizer que é uma empresa minha. Não. Eu compro empresas porque eu sei que quem estava lá, que me antecedeu, o antigo proprietário, mandava muito bem, mas que eu sei que ele não vai ter sucessão e toda aquela família está em risco. E eu vejo pela família. Então eu acabo comprando aquele negócio para, assim, adotar aquela nova família e fazer com que todos consigam perpetuar, consigam dar continuidade nos seus próprios sustentos. Então, meu segredo de negócio é esse. Eu não compro uma empresa, um CNPJ, um novo estabelecimento só para ter. Eu compro porque eu acredito naquelas pessoas. E aqui eu vejo, Miura, que existe assim, em Curitiba, no Paraná, no Brasil são famílias como do Camilo, né? E que nós conhecemos muitos que não pensaram na sucessão. E daí, empreendedores como você, que está se colocando, e que isso daí é uma raridade, né, Camilo? Porque as pessoas, elas acabam, de repente, chegando em um determinado momento, como já algumas joalherias aqui de Curitiba já se fecharam, porque não tinham sucessores. E talvez não tiveram uma pessoa como o Miura que falaram, olha, eu gostaria de dar continuidade. E aí vem o segredo do negócio. Talvez aí aos nossos pensamentos poderíamos levar aos alquimistas. E a alquimia, a gente pode falar da parte filosófica, que o Camilo vai muito bem nesse tema também, mas a alquimia do ouro. Como é que funciona o ouro? Ele tem assim, é um percentual puro, não pode ser, porque senão não dá para fazer a joia, Não dá liga, né? não dá a liga. Diga para nós assim, existe algum segredo de tudo que você já tem de experiência, né, de fazer uma joia perfeita, sem enganar o consumidor, porque se a gente compra e fala assim, não, esse aqui tem tantos quilates, a gente quer saber. Isso daí no mercado, assim, aos teus olhos, né? Que alquimia é essa que o Ourives tem no momento de fazer a joia dele? Bem, são mercados e mercados. Se for ver o americano, ele usa um ouro 12 quilates. Na Alemanha, 14. E tem outros países, 9 quilates. É metade do nosso ouro. Nacionalmente aqui nós temos a prática de vender ouro 18 quilates. É óbvio que o que compõe o ouro 18 quilates? É 25% de liga e os outros 75% é o ouro puro. Então, de 24 quilates virou 18, porque eu acrescentei uma parte de liga, que geralmente é cobre e prata, para dar a cor do ouro amarelo que nós usamos normalmente. O preço vira um preço de mercado, lastreado na cotação da Bolsa de Valores. Então, se está R$400 o grama hoje, o ouro 750 vale 300. Esse é ouro bruto. Aí a transformação para se tornar um designer, uma joia, começa a evoluir. Qual que é o custo para transformar 1 grama de ouro? 1 grama de ouro tem um custo elevado. É uma mão de obra envolvida muito alta. Mas se for 50 gramas de ouro, num trabalho, é óbvio que o grama de ouro vai se diluindo. É mais quantidade de ouro. Como o joalheiro trabalha hoje? Onde não existe muita grife, muito design, o ouro ele é quase que comercializado num padrão entre os joalheiros. Há um equilíbrio de valores. Por exemplo, uma aliança de ouro, que é a joia, não a sua, que é muito sofisticada, cravejada, cheia de pedrinha, tem que valer R$1.000 o grama de ouro. Mas, para quem vai fazer uma aliança mais simples, falando nisso, eu tirei a minha e deixei na loja. Olha só, hein? Não, Olha só, eu vim hein? da academia, daí justificativa. mal pus o relógio, deixei na loja. Mas uma aliança menos sofisticada, do ouro que era 300 até uns R$600, é um preço natural. Tem todos os encargos, está tudo envolvido. 600. Daí para 1.000 é a tua sofisticação, o teu marketing, o teu designer. Você quis cravar umas pedras, quis deixar ele mais sofisticado. O trabalho também aumentou. Mas é isso. O bacana é que nós trabalhamos então com um produto que é lastreado
seu preço em bolsa de valores, e o mercado em si, de joalheiros clássicos, tradicionais, como o meu caso, vende sem tanto designer quanto os grandes joalheiros, as marcas mais famosas. Vamos falar então uma bem longe, Tiffany, uma coisa assim, Cartier. Claro que tem um peso da marca muito forte. E se custar 4 vezes mais o preço, também está natural. Afinal de contas, quanto que vai de couro numa bolsa elegante, chique, e uma que o sapateiro fez? Quem sabe a quantidade de couro é a mesma, né? Só que aquela grife, aquela marquinha, aquela etiqueta tem um peso muito forte. Uma Prada, por exemplo, custa bem mais do que aquela que o sapateiro fez na esquina. Qual foi, não sei se você pode falar isso para nós, mas qual foi a joia mais inusitada que você já transformou, que você já criou? É interessante. Eu acho que eu vou falar porque ficou muito desafiador fazer. Mas recebi uma incumbência. Paulo Colnaghi era o rei das festas, escolha desde garota verão, Miss Piscina, rainha disso e daquilo, e ele, para a rainha do Paraná, ele queria uma coroa em ouro, cravejada de brilhantes. Isso custou uma baba. Uma coroa? Coroa, geralmente uma noiva arruma uma coroa aí de strass e fica linda, maravilhosa. Não, tem que ser em ouro e diamantes. Poxa, aquilo juntou ouro de tudo que é lado para ajudar a fazer a coroa, porque ia custar muito caro. Eu concedi, inclusive, a mão de obra para a realização desse sonho. Foi, assim, uma das encomendas bem difíceis. Inusitada, né? Fazer uma coroa. Poxa, qual a utilidade daquilo só para aquele evento? Você vê a importância que é. Claro, Serviço Paraná não é assim. É uma princesa. É coisa bonita, né? É coisa bonita. É uma princesa. É uma princesa, tem seu valor. Então, acho que é isso. Mas eu achei que ele ia falar de uma pingente, alguma corrente coisa diferente, um anel que o cara tirou foto dele, Tá bom, fez. Tem uma coroa. Eu vou dizer aqui de alguém que fez uma corrente com 500 gramas e um crucifixo de mais 50. Ele usou um dia. Muito pesado daí, Camilo? Não, ele não sentiu vontade para sair desfilando com aquela joia. Isso sim foi um desperdício. Nós fizemos... Então, isso dá o quê? Essa largura? São elos grossos, dá mais que o dedo. Um cordãozão gigante e uma cruz. Obviamente ele retransformou depois em muitos presentes para a esposa, filho, neto. Falou, olha, vamos gastar esse ouro em toda a família, porque eu não tenho inspiração para sair por aí com essa corrente. Achou que foi um exagero. Eu falei, tá bom. Mas nós realizamos o sonho dele. Ele queria o cordão. Tá bom, foi feito. Então é isso. Bem, você está falando da associação comercial. Isso. A pandemia nos assustou muito. Bem, nós vamos fechar. Eu lembro que eu assumi em 5 de março e 20 de março eu anunciei a todos os canais que nós íamos fechar as lojas. Não tinha uma viva alma mais andando no centro da cidade. Ninguém mais tinha confiança de sair de casa. Fique em casa, os negócios vêm depois. Isso foi terrível. De um lado, mas também criou a possibilidade dessa venda online, mesmo com o WhatsApp, todo mundo começou a vender, porque não podia ir à loja. Aliás, teve um caso que prenderam uma lojista que abriu a loja lá em Santa Felicidade, a polícia prendeu porque ela foi lá buscar um par de sapato para vender. E eu lembro que na joalheria nós tínhamos um dia da semana para ir lá buscar aquilo que nós vendemos pelo telefone para alguém. Então eu ia lá, buscava, mandava entregar ou mandava mostrar, olha, é isso aqui que você quer mesmo, porque os aniversários, os eventos, as pessoas continuaram tendo, mas não tinha aonde comprar. Teve um dia do delivery que podia vender pelo telefone e entregar no carro, no estacionamento do shopping. Então tivemos momentos difíceis.
A pandemia foi angustiante, não tinha dia para ela terminar. E eu digo mais, de um lado, muitos cresceram com a venda online, mas os que não tinham nenhuma atividade, nenhum contato, nenhum cliente fiel, assim, de afinidade, tamanho de ter um contato de celular, quebrou. Quebrou porque ele estava sempre com o umbigo no balcão para atender quem passasse na rua. Não teve mais ninguém para passar na rua. No caso das churrascarias, bares, restaurantes foram os mais prejudicados. Eles não tinham marketing pessoal com os clientes. Quebraram. Então a pandemia foi cruel. Fui o presidente da pandemia, tive grandes discussões, onde o shopping só pode abrir das 8 às 16, o comércio de rua das 10 às 16 e o shopping do meio-dia às 8 da noite. Depois fecha Curitiba e abre as cidades que nos cercam, no primeiro anel aqui, fecha tudo. Depois abre São José e Piraquara e não sei o quê, e fecha Curitiba. Tivemos muitos desmandos. A política foi muito cruel. Tiraram o mando federal e permitiram que cada prefeito se tornasse um reizinho e pudesse fazer as leis que bem entendesse. Curitiba foi a cidade que mais sofreu com a pandemia. Nós somos rigorosos demais, tivemos muitos embates para poder abrir o comércio. E a grande discussão, nós só não caímos na vala comum dos desafetos, porque nós usávamos os dados. O prefeito falava, olha, o ônibus tem que trabalhar com 55% da sua capacidade, senão ele vai quebrar. Parei. E o lojista, que só pode ter uma pessoa a cada 6 metros e ainda assim fica fechada. Parei. O Covid não está no ônibus, então, que tem 8 pessoas por metro quadrado, mas você não pode abrir tua loja mesmo com espaço de uma pessoa para 6 metros. Então, houve muita contra-informação, desinformação, uma agressão de ideias. Não houve uma harmonia nisso. E hoje mesmo está nos jornais que a máscara, a OMC acha que não foi benéfica, foi prejudicial na pandemia. Então, digo, são fatores que nós não conhecíamos, mas nós estamos lá, numa presidência, vendo empresas quebrarem, empresas pedindo socorro, e daí eles abriam, né, uma válvula. Então material de construção pode trabalhar. Capinha de celular também, aí oficina mecânica. Opa! Mas 50% tem que ficar fechado. Até que um dia nós falamos, então, 50% é o seguinte, um dia vai abrir o lado direito da rua e outro dia o lado esquerdo. É 50% da atividade econômica no país. Pasmem. Aí chegamos no entendimento que nós podíamos começar a trabalhar lentamente, gradualmente, sem quebrar todos. Porque essencial era o trabalho de todos. Foi uma demanda bacana. Cruel, todos, e eu diria, quebraram. Eu fui feliz de ser o presidente neste momento, porque eu sei o que é ser pequeno, o que é ser empreendedor, o que é fazer as coisas na unha. Você está lá com a mão na massa e entender as dores de todos. Mas parabéns que você tem comprado boas empresas, tem evoluído, mas eu ia dizer mais, então, se tiver caixa, faça. Não dependa de banco nunca para realizar um sonho. Porque nada contra banco, inclusive. Só que o banco vive ao sabor e às ondas do mercado. De repente muda alguma coisa, porque o Haddad lá disse que precisa mais dinheiro para o caixa dele, e senão nós vamos ter problemas, e gera inflação, o banco vai simplesmente elevar suas taxas. E você que fez um planejamento que tudo aquilo ia ser igual, porque você ia comprar uma empresa, ia vender X, ia ganhar Y. Esse é o desafio do empreendedor. Teve uma vez que eu escutei uma frase que falava o seguinte, né? Dinheiro de banco é igual um guarda-chuva em dia de sol. Se você não precisa, eles te fornecem. Se você precisa, é um pouco mais difícil de ter. Mas olha,
Tá tendo uma experiência de vida aqui e eu fico feliz em saber que foi você que foi o presidente da associação comercial naquele momento de pandemia, porque foi Foi frustrante, tenso, né, foi Miura? tenso, foi doloroso para alguns aí, e eu vivenciei isso. Eu acabo, na minha parte de serviço, né? A gente está dentro de muitas empresas. Eu vivenciei empresas com 2, 3 mil colaboradores terem que demitir 50% do seu quadro, porque senão eles não iam sobreviver no mês seguinte. Imagine quantas famílias não passaram dificuldade nesse momento. Sorte é que, de certa forma, pouca, mas teve uma ajuda. E não é ajuda que eu estou falando de governamental, não estou entrando nesse mérito, estou falando de ajuda humana. Porque se um estava passando dificuldade, o outro estava tentando ajudar ele de alguma maneira, né? E eu também vivenciei isso, né? Em alguns restaurantes que não podia ter ninguém, que era proibido estar aberto, contrabando de comida, né? Imagine, cara, contrabando. Mas não pela comida, mas para ajudar aquele estabelecimento a se manter, né? Contrabando, igual você falou da lojista aí, de calçado, que foi lá, pegaram um sapato. Olha a palavra que nós estamos tendo que usar, né? Somos todos empreendedores, empregadores, né? Éramos todos ali idealizadores de um projeto que é o quê? O bem maior, o bem comum, né? Fazer com que a economia se movimente. A gente se tornou, de certa maneira, contrabandista. Para a gente poder as pessoas, para poder sobreviver, pegavam o seu bem de consumo, o seu bem que vende, e começavam a tentar vender por fora, Na busca da na busca sobrevivência, da Miura, sobrevivência, cara. né? Olha só que nível que a gente chegou nesse momento, né? Camilo, muitos números você tem na cabeça e eu acho que isso é importante até para a gente passar. Na associação comercial, você acabou conhecendo de perto, então, né, as dores. Quantos associados tem na associação? E em questões de números, quanto que você pegou o caixa financeiro e quanto que você entregou para a próxima gestão? Foi um momento interessante. Nós também teríamos quebrado a associação, porque nós tínhamos uma estrutura de muitos anos. Eu não virei um presidente da noite para o dia, não. Eu estava há 30 anos na gestão. Sempre trabalhei numa representatividade. E por 13 anos e meio eu tinha sido vice-presidente. Então, acompanhei toda a trajetória. Nós tínhamos um orçamento para gastar, conforme a renda, 100%. Então, não tínhamos uma formação de caixa. E veio a pandemia, nós perdemos 30% da receita. Claro, muitos empresários deixam de comprar serviços da associação. A associação hoje vende birô de crédito, vende informações comerciais sobre as pessoas, empresas. Hoje o nosso birô de crédito é Equifax. É um grande birô de crédito com todas as informações. Se alguém vai dar crédito, precisa de informações para saber se aquele tomador de crédito tem lastro, não está devendo para todo mundo. Então, essa venda caiu 30%. E como o nosso caixa era consolidado entre receita e despesa, 100%, nós tínhamos uma sobrevivência de 7 meses, mais ou menos, para dizer, ó, daqui para frente tem que ir para o banco e penhorar o prédio da associação. Então, nós fizemos uma reestruturação de custos, de gastos, de excedentes, e descobrimos que nós tínhamos muitos funcionários já aposentados. Nós tivemos que ir liberando, perdemos 30% da força de trabalho, tivemos que dispensar. O carro do presidente foi vendido e o motorista virou porteiro do prédio. Fiz uma reestruturação administrativa gigante. E o que não agrada muitas vezes, né, Camilo? Mas isso é foi necessidade. contingência. Mas posso dizer que daí nós terminamos a gestão sobrando 1 milhão em caixa todo mês, líquido. Por quê? Nós eliminamos despesas e daí voltamos a ter a mesma atividade, a mesma receita, e começamos a ter excedentes de caixa. E realmente
pude fazer uma gestão profícua, importante, e que o sucessor vem mantendo hoje sobras de caixa, que isso é gostoso saber, né? Pô, eu consigo sobrar 20% da receita, é muito bom. Então, digo, nós transformamos a associação numa empresa sadia, associação comercial que tem 133 anos, são mais de 30 mil clientes ligados diretamente, comprando serviços. Nós somos do Paraná, mas a nossa base forte de serviços é Curitiba, claro. Está aqui sediada a instituição. Então, foi uma bela experiência. Pude dizer, olha, salvei uma empresa, né, uma instituição, e esse voluntariado, ele se faz importante. E eu diria até que você não fala com o governador, o presidente da República, o ministro, só porque você é um lojista, você é um CPF. Mas quando você estiver representando uma associação, estiver fazendo um voluntariado, você estiver representando milhares de associados, como é o nosso caso, alguém vai te escutar, alguém vai te ouvir. E muitas vezes na pandemia nós recorremos ao governador, ao vice-governador Piana, que além de tudo é amigo, fomos ao presidente da República, tivemos live com o Guedes. Poxa, mas vocês aqui de Curitiba, empresário aí, empreendedor, pequenininho, não. Naquele momento estava representando todos os empresários do Paraná. Canal aberto para falar das dificuldades de todos. Então, como é importante o empresário também participar do associativismo, da sua classe, do seu segmento. Ele tem que ter uma voz. Agora mesmo nós estamos aí com problemas sérios, né? Essa reforma tributária não se sabe nem que tamanho que ela vai ser, porque cada dia muda de configuração, porque o governo precisa de mais caixa. Sou contra o governo gastão. Prefiro hoje já as ideias do Milei ali do país vizinho, sabe? Que tem superávit de caixa, não precisa viajar tanto, sabe? Então, o nosso presidente, lamentavelmente, está gastando, torrando dinheiro que nós não temos e que vai tentar forçar a barra aí, cobrando mais impostos. E não é exportando impostos, enchendo de impostos, que nós vamos ter um mercado saudável. Quando falamos de impostos, estamos tirando o poder de compra do consumidor. Tudo vai estar mais caro. Então, nós temos realmente que trabalhar com associativismo, sermos representativos para fazer as mudanças que devem ser feitas. Vamos aproveitar esse canal aqui para dizer, ó, a associação ajudou a aprovar uma lei fantástica, que é o horário de comércio. Curitiba tinha uma lei muito ruim de comércio. Dizia assim, o comércio abre às 9 e fecha às 19. Se o funcionário trabalhar fora de ser quadradinho, tem que ter uma remuneração adicional, custos adicionais para o empreendedor. E, obviamente, bem, você vai custar mais, eu também não vou vender muito, eu não vou abrir fora desse horário. Pasmem, está impactando na nossa vida de todos. Temos congestionamento das 8 às 9, final do dia das 18 até umas 19h30, ninguém se mexe, está todo mundo parado, e nós temos que mudar hábitos. Se você que está nos ouvindo puder mudar, que a sua empresa, seu trabalho, possa começar às 7 da manhã e parar às 5 da tarde, beleza. Ou começa às 10 e vai até às 20 horas, ótimo. Nós temos que sair do quadradinho, 9h19. Está faltando uma divulgação dessa ideia, porque a Câmara aprovou uma lei bonita, bacana, o prefeito assinou, mas não está sendo usada. Não está sendo usada ainda. Ela está enferrujada aí, cheia de pó, mas nós temos que divulgar. Procure sair de casa fora dos horários de pico, não entre nas nossas ruas, porque não temos rua, né? Nós já devíamos ter um metrô aí cuidando da cidade. Camilo, estamos chegando já ao final do programa. Dizer que é uma satisfação, né, ter esse bate-papo. Miura, acho que saímos daqui de forma bem diferente do que a gente entrou. Quanta sabedoria, né, Maurício? Quanta sabedoria. Viemos aqui para aprender, né? Como eu sempre gosto de falar, eu me divirto. Obrigado, Camilo. Miura, é uma alegria estar aqui com você, Maurício também.
eu quero dizer que não é sabedoria nenhuma. Isso aqui é acúmulo de experiências. Como é bom conversarem com o velhinho. Vocês sempre vão aprender, porque tudo isso eu já vivi. Então são histórias, narrativas, né, que está na onda. São coisas que eu vivi, vivencio todo dia. Então, eu digo, são experiências que devemos, sim, quando você tem uma boa experiência, transmitir para os outros. Uma alegria estar aqui com todos vocês. Nós que agradecemos. Obrigado. Esse foi o nosso Gente de Expressão, Camilo Turmina, um grande amigo, uma pessoa que faz a diferença aqui em Curitiba, no estado do Paraná, no Brasil, veio abrilhantar o nosso programa. Até a próxima.